Meu nome é Raquel, tenho 38 anos, e se você olhasse para a minha sala de jantar na noite de 24 de dezembro, diria que eu tinha a vida perfeita. O lustre de cristal bacará refletia as luzes da árvore de Natal de 3 metros de altura. A mesa estava posta com a porcelana que pertenceu à bisavó do meu marido, e o cheiro de peru trufado e castanhas portuguesas preenchia o ar, mascarando o odor podre da traição que estava sentado bem ali, na minha frente. Na cabeceira da mesa estava Felipe, meu marido há 12 anos. Ele ergueu sua taça de vinho, um Romané Conti que custava mais do que o carro popular da maioria das pessoas, e sorriu para mim. Aquele sorriso que, por uma década, foi o meu sol, o meu norte, a minha segurança. Hoje, eu olhava para aqueles dentes perfeitamente alinhados e só conseguia ver um predador, um monstro de terno italiano sob medida. E à direita dele, sentada no lugar de honra que eu, estupidamente, insisti que ela ocupasse, estava Vanessa, a nossa melhor amiga, a arquiteta talentosa que reformou nossa cobertura nos jardins. A mulher que Felipe insistiu que não tinha família em São Paulo e que não podia passar o Natal sozinha. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda vermelho sangue, acariciando o braço do meu marido com uma intimidade que, anos atrás, eu teria chamado de carinho fraternal. Hoje, eu sabia exatamente o que era. Era posse, mas o pior não era ver os dois trocando olhares cúmplices enquanto achavam que eu estava distraída servindo a ceia. O pior era ver como Vanessa olhava para o meu filho. Lucas, meu pequeno Lucas, de 5 anos, estava sentado entre eles, brincando distraído com um boneco de super-herói. Vanessa limpou o canto da boca dele com um guardanapo de linho, com uma ternura, um direito, uma propriedade que me fez sentir um gosto metálico de bile na boca. Porque ela sabia, e ele sabia, e eles achavam que eu era apenas a idiota útil, a incubadora, o banco financiador daquela fantasia doentia. Eu me levantei, segurando minha própria taça. O cristal tilintou quando bati levemente com o garfo de prata, pedindo silêncio. A conversa na mesa cessou. Meus sogros, os pais de Felipe, olharam para mim com aquela expectativa educada da alta sociedade. Felipe sorriu, arrogante, esperando mais um dos meus discursos apaixonados sobre como eu era grata pela nossa família. Vanessa ergueu os olhos para mim. Havia um brilho de desafio ali, ou talvez fosse pena. Eu gostaria de propor um brinde, eu disse, minha voz saindo suave, aveludada, sem tremer 1 milímetro. Aos segredos, aqueles que nos unem e aqueles que, inevitavelmente, nos destroem. Felipe franziu o senho, confuso, mas manteve o sorriso. Ele não fazia ideia de que, debaixo daquela mesa, em uma caixa de presente embrulhada com papel dourado e laço de veludo, estava a sentença de morte da vida que ele conhecia. Ele não sabia que, em menos de 1 hora, a Polícia Federal estaria batendo na nossa porta blindada. Mas antes de eu te contar como transformei aquela ceia de Natal em um cenário de guerra e destruí a vida das 2 pessoas que mais me machucaram no mundo, eu preciso que você faça uma coisa. Clique no botão de curtir, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. O que eu vou contar agora não é apenas uma história de traição. É um manual de como uma mulher ferida pode ser mais perigosa que qualquer exército. Sua interação ajuda essa história a chegar a outras mulheres que precisam abrir os olhos. Eu espero. Obrigada. Agora, para você entender o prazer sádico que eu senti ao ver o mundo deles desmoronar naquela noite, você precisa voltar comigo para o começo. Você precisa entender o tamanho da mentira. Eu conheci Felipe quando eu tinha 24 anos. Eu era herdeira de uma das maiores redes de varejo do país, mas nunca quis ser apenas a filha do dono. Eu trabalhava, estudava, vivia a vida com intensidade. Felipe era ambicioso, brilhante, vindo de uma família tradicional, mas decadente financeiramente. Ele tinha o nome, eu tinha o capital. Parecia o casamento perfeito, e por muito tempo eu acreditei que fosse amor. Ele me tratava como uma rainha. Flores sem motivo,
Viagem surpresa para Paris, jantares à luz de velas onde planejávamos nosso império. Nós construímos tudo juntos. Ou melhor, o meu dinheiro construiu e a lábia dele administrou. Mas eu não ligava. Nós éramos um time. Havia apenas uma coisa que faltava para nossa vida ser completa: um filho. Durante 6 anos, nós tentamos. E durante 6 anos, eu falhei. Cada mês era uma nova tragédia. Cada teste de gravidez negativo era um luto silencioso que eu carregava. Eu me sentia quebrada, defeituosa. Felipe, no começo, era compreensivo. Ele segurava minha mão enquanto eu chorava no banheiro. Dizia que nós continuaríamos tentando, que o nosso amor era o suficiente. Mas com o tempo, a compreensão virou impaciência. A impaciência virou frieza. E a frieza virou uma pressão insuportável. Minha mãe perguntou de novo sobre os netos, Raquel. Ele dizia, afrouxando a gravata depois do trabalho, sem nem olhar na minha cara. Fica difícil justificar. Talvez você devesse tentar aquela clínica nova em Miami. O dinheiro não é problema, afinal. O dinheiro nunca era problema. O problema era o meu corpo. Ou era o que eu pensava. Quando completamos 32 anos, decidimos partir para a fertilização in vitro. A temida FIV. Se você é mulher e já passou por isso, ou conhece alguém que passou, sabe que não é um tratamento médico. É uma tortura física e psicológica. Foram meses de injeções de hormônios que deixavam meu corpo inchado, roxo, dolorido. Meu humor oscilava, eu tinha ondas de calor, enxaquecas que me cegavam. Eu engordei, me sentia feia, indesejável. E Felipe? Felipe estava cada vez mais distante. Ele trabalhava até tarde. Ele tinha jantares de negócios. Ele mal me tocava. Na época, eu me culpava. Eu pensava: claro que ele não te quer. Olha para você. Você é uma confusão hormonal ambulante que não consegue dar a ele a única coisa que ele quer. Depois de 2 tentativas falhas que levaram pedaços da minha alma, o médico nos deu uma notícia milagrosa na 3ª tentativa. Raquel, parabéns. Você está grávida. Eu me lembro de cair de joelhos no consultório. Eu chorava tanto que não conseguia respirar. Felipe me abraçou e pela primeira vez em anos eu senti que ele estava realmente feliz. Ele beijou minha testa, meus cabelos, chorou comigo. Finalmente, meu amor, ele sussurrou no meu ouvido. Finalmente, vamos ter a nossa família. A gravidez foi difícil. Repouso absoluto, risco de aborto, diabetes gestacional. Eu passei 9 meses deitada em uma cama, rezando para aquele bebê ficar comigo. Felipe contratou as melhores enfermeiras, reformou o quarto do bebê, comprou as roupas mais caras. Ele parecia o pai do ano. E então, Lucas nasceu. Foi o dia mais feliz da minha vida. Quando colocaram aquele menino nos meus braços, todo o sofrimento, todas as injeções, todas as lágrimas, tudo desapareceu. Ele era perfeito. Ele era meu. Mas havia algo. Algo que as pessoas comentavam, sempre com um tom de brincadeira, mas que ficava pairando no ar. Nossa, ele não se parece nada com você, Raquel. Minha sogra, Dona Helena, dizia com aquele risinho venenoso dela. Ele é a cara do Felipe, o nariz, os olhos, o formato do rosto. É um clone do pai, do lado da mãe. Bom, ele deve ter puxado algum gene recessivo muito, muito distante. Eu ria. Eu concordava. Lucas tinha cabelos castanhos claros e olhos cor de mel, como Felipe. Eu sou morena, de olhos pretos e pele oliva. Lucas era muito pálido, com traços finos que eu não reconhecia em ninguém da minha família. Genética é uma caixinha de surpresas, eu dizia, defendendo meu filho. O importante é que ele tem saúde. E assim, os anos passaram. Lucas cresceu cercado de amor. Eu vivia para aquele menino. Eu deixei a empresa nas mãos de Felipe para me dedicar 100% à maternidade. Eu o levava na escola, na natação, no judô. Eu era a mãe que fazia bolos caseiros, que ajudava no dever de casa, que lia histórias todas as noites. Felipe. Felipe era o pai, presente quando conveniente.
Ele aparecia para as fotos, para os eventos sociais, para jogar bola no fim de semana. Mas o trabalho duro, o trabalho sujo, era tudo meu. E havia Vanessa. Vanessa surgiu na nossa vida quando Lucas tinha cerca de 1 ano. Felipe a apresentou como uma arquiteta promissora que ele havia contratado para reformar o escritório da empresa. Ela é brilhante, Raquel, e está passando por um divórcio difícil. Acho que vocês se dariam bem, ele disse. Eu, na minha ingenuidade patética, a acolhi. Vanessa era simpática, elegante e parecia genuinamente interessada em mim. Nós almoçávamos juntas, fazíamos compras. Ela reformou nossa casa de praia, depois o apartamento da cidade. Ela estava sempre lá. E ela adorava o Lucas. Ele é um anjo, ela dizia, pegando meu filho no colo com uma facilidade impressionante. Lucas, que normalmente era tímido com estranhos, se jogava nos braços dela. Eles riam juntos. Ela trazia presentes caros para ele. Às vezes, eu pegava os dois conversando num canto, e uma sensação estranha me percorria a espinha. Eles se pareciam. O jeito de sorrir, o formato das mãos, a cor dos olhos. Mas eu expulsava esses pensamentos da minha cabeça. Você está ficando paranoica, Raquel, eu dizia a mim mesma. Você está com ciúmes porque seu filho gosta da tia Vanessa. Deixe de ser insegura. Que erro fatal! A intuição de uma mulher é um sistema de alarme biológico e eu passei 5 anos apertando o botão de soneca. Até que veio o dia. O dia que dividiu minha vida entre antes da verdade e depois da guerra. Era uma tarde de terça-feira chuvosa em São Paulo. Eu estava em casa organizando a lista de convidados para o Natal quando meu celular tocou. Era a diretora da escola do Lucas. Dona Raquel, por favor, venha imediatamente. Houve um acidente. Meu mundo parou. Eu não lembro de pegar a bolsa, não lembro de entrar no carro, só lembro de dirigir como uma louca até o hospital para onde tinham levado meu filho. Chegando lá, o caos. Lucas estava consciente, mas tinha perdido muito sangue. Um carro havia derrapado na porta da escola e atingido a van onde as crianças estavam entrando. Lucas teve uma laceração profunda na perna e precisava de uma transfusão urgente antes de entrar em cirurgia. Eu estava histérica, gritando pelos corredores, exigindo ver meu filho. Felipe estava viajando a trabalho. Descobri depois que estava num spa com Vanessa, e seu celular estava desligado. Eu estava sozinha. O médico, Dr. Arantes, veio falar comigo. Ele estava pálido, com uma prancheta na mão e uma expressão que eu nunca vou esquecer. Raquel, acalme-se. O Lucas está estável, mas precisamos de sangue. O tipo dele é raro. B negativo. Eu dou! Eu gritei, estendendo o braço. Eu sou a mãe. Eu dou agora. O médico hesitou. Ele olhou para a prancheta, depois para mim, depois para a prancheta de novo. Raquel, qual é o seu tipo sanguíneo? Eu sou A positivo, eu respondi sem entender a demora. Mas o Felipe é O positivo. Eu sei disso. Nós fizemos exames antes da FIV. O doutor Arantes tirou os óculos e esfregou os olhos. Ele parecia estar calculando como me dizer algo que não faria sentido matemático, biológico ou divino. Raquel, se você é A positivo e o Felipe é O positivo. É geneticamente impossível o Lucas ser B negativo. Pais com tipos A e U só podem ter filhos A ou O. O fator B tem que vir de um dos pais. O corredor do hospital começou a girar. O cheiro de éter ficou insuportável. O que você está dizendo, doutor? Eu sussurrei, sentindo minhas pernas falharem. Eu fiz fertilização in vitro. Aquele embrião saiu de mim. Eu pari aquele menino. Ele é meu filho. Eu sei que você pariu, Raquel. Isso consta no prontuário. Mas biologicamente, geneticamente, o Lucas não pode ser seu filho. E se o Felipe é O positivo, ele também não pode ser filho do Felipe. A menos. Ele parou. Mas meu cérebro, apesar do choque, completou a frase. A menos que o óvulo não fosse meu. A menos que o esperma não fosse do Felipe. Ou a menos que tudo fosse uma mentira grotesca. Salve, meu filho, eu disse, agarrando o colarinho do médico. Use o banco de sangue. Salve o Lucas.
Depois nós resolvemos essa matemática. Lucas foi salvo. Ele recebeu sangue do banco do hospital. Mas enquanto eu observava meu filho dormindo na cama da UTI, pálido e pequeno, com tubos e fios ligados ao corpo dele, algo dentro de mim morreu. A Raquel ingênua, a Raquel que confiava, a Raquel que amava cegamente, morreu naquela cadeira de hospital. Eu olhei para o rosto do meu filho. E pela primeira vez, sem as lentes do amor cego, eu vi. Eu vi o nariz da Vanessa. Eu vi o queixo da Vanessa. Eu peguei meu celular e disquei o número de um laboratório de genética privado. Eu não ia esperar. Eu precisava saber. O que eu descobri nos dias seguintes não foi apenas uma traição. Foi um crime. Um crime planejado friamente pelo homem com quem eu dividia a cama e pela mulher que eu chamava de amiga. Eles não apenas me traíram. Eles roubaram minha maternidade. Eles me usaram. E ali, sentada no escuro do quarto do hospital, enquanto Felipe finalmente ligava de volta com sua voz falsa de preocupação, eu tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Eu não ia pedir o divórcio imediatamente. Eu não ia dar a eles a chance de se prepararem. O Natal estava chegando, e eu ia dar a eles uma festa que eles jamais esqueceriam. 3 horas depois da conversa com o médico, Felipe entrou na sala de espera da UTI. Ele estava ofegante, com a gravata torta e o cabelo desalinhado, a imagem perfeita do pai desesperado. Mas quando ele me abraçou, eu senti. Não foi o cheiro do medo. Foi o cheiro de sabonete de hotel 5 estrelas. Eucalipto e menta. O cheiro de quem tinha acabado de tomar um banho demorado para tirar o perfume de outra mulher da pele. Como ele está? Pelo amor de Deus, Raquel, me diz que o nosso filho está bem. Ele implorou, segurando meu rosto com as 2 mãos. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Por 12 anos, eu vi aquele rosto como o meu porto seguro. Agora, eu via apenas uma máscara de látex esticada sobre um abismo. Ele está estável, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Fria, mecânica. Precisou de sangue, mas o banco do hospital resolveu. Eu não contei sobre a incompatibilidade, não naquele momento. Eu guardei aquela informação como uma faca escondida na bota. Se eu confrontasse Felipe ali, no meio do hospital, ele negaria. Ele inventaria uma desculpa médica obscura. Ele chamaria advogados, ele manipularia a situação. Felipe era um mestre em distorcer a realidade até que você se sentisse culpada por duvidar dele. Não. Eu precisava de provas irrefutáveis. Eu precisava de ciência. Nos dias que se seguiram, enquanto Lucas se recuperava, eu me transformei. Por fora, eu era a mãe dedicada, dormindo na poltrona do hospital, segurando a mão do filho. Por dentro, eu era uma espiã em território inimigo. A primeira coisa que fiz foi coletar as amostras. Enquanto Felipe dormia em casa, exausto de tanto estresse, fui ao banheiro da nossa suíte. Com uma pinça, peguei fios de cabelo da escova dele. Coloquei em um saco plástico hermético. Depois fui ao quarto do Lucas no hospital. Enquanto ele dormia, passei um cotonete suavemente na parte interna da bochecha dele. Saco plástico número 2. Faltava a peça-chave, a doadora. Vanessa veio visitar o Lucas 2 dias depois. Ela entrou no quarto trazendo um urso de pelúcia gigante e aquela energia de tia favorita. "Oi, meu amorzinho!" Ela arrulhou, ignorando completamente a minha presença e indo direto para a cama do Lucas. A tia ficou tão preocupada. Você deu um susto na gente. Eu observei a cena do canto do quarto, sentindo meu estômago revirar. A maneira como ela tocava o cabelo dele. O jeito que os olhos dele se encontravam. Eram idênticos. O mesmo formato amendoado, a mesma cor mel que ficava verde na luz do sol. Como eu fui tão cega. Como eu aceitei a desculpa da genética recessiva por tanto tempo. "Raquel, querida." Vanessa se virou para mim com um sorriso triste. "Você deve estar exausta. Quer que eu fique com ele um pouco para você ir tomar um café decente? Você está com uma cara péssima." "Obrigada, Van", eu disse, forçando um sorriso que doeu nos meus músculos faciais. "Eu aceito um copo d'água, na verdade." Ela serviu água em um copo de plástico do hospital,
Bebeu um gole para testar a temperatura, uma mania irritante que ela tinha, e me entregou outro, mas ela deixou o copo dela sobre a mesa de cabeceira. Quando ela se virou para brincar com o Lucas, eu, num movimento rápido, peguei o copo que ela tinha usado, envolvi-o em um lenço de papel e guardei na minha bolsa, saco plástico número 3. Levei as 3 amostras para um laboratório particular do outro lado da cidade, um lugar onde o nome da minha família não chamaria a atenção imediata. Paguei uma taxa de urgência exorbitante para ter os resultados em 48 horas. Aquelas 48 horas foram as mais longas da minha vida. Eu voltei para casa com o Lucas, que já estava de alta, e continuei o teatro. Felipe estava mais carinhoso do que nunca. Provavelmente aliviado por quase perder o filho, ou melhor, o filho dele. Ele tentou me levar para jantar, tentou fazer amor comigo. Eu recusei tudo, alegando o trauma do acidente. Eu entendo, meu amor, ele disse, beijando minha testa. Tire o tempo que precisar. Eu cuido de tudo. Cínico. Maldito cínico. Na quinta-feira à tarde, o envelope do laboratório chegou. Eu estava sozinha no escritório de casa. Minhas mãos tremiam tanto que rasguei o papel de qualquer jeito. 3 laudos. Laudo 1. Paternidade. Probabilidade de Felipe ser o pai biológico de Lucas. 99. 99%. Sem surpresas aqui. Ele era o pai. Laudo 2. Maternidade. Raquel. Probabilidade de Raquel ser a mãe biológica de Lucas. 0%. Ler aquilo, preto no branco, foi como levar um tiro no peito. Eu sabia. O médico tinha dito. Mas ver o papel. Ver a ciência confirmando que o menino que eu gestei, que eu amamentei, que eu ninei por 5 noites em claro com cólica, não tinha uma gota do meu sangue. Foi devastador. Eu me senti roubada, violada. Mas foi o 3º laudo que transformou minha dor em fúria nuclear. Laudo 3. Maternidade, Vanessa. Probabilidade de Vanessa ser a mãe biológica de Lucas. 99, 99%. Eu soltei os papéis na mesa e encarei a parede. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não foi um erro da clínica. Não foi uma troca acidental de embriões com uma desconhecida. Foi planejado. Felipe e Vanessa. Eles eram os pais. Eles fizeram um filho juntos. Mas eles precisavam de alguém para pagar a conta. Eles precisavam do meu útero para gestar o bebê, porque Vanessa, eu lembrei subitamente, tinha comentado anos atrás que não queria estragar o corpo com uma gravidez. E eles precisavam da minha herança para garantir que aquele menino tivesse a vida de príncipe que eles sozinhos não poderiam bancar. Eu fui a barriga de aluguel de luxo, a idiota rica que financiou o affair e a família paralela do próprio marido. Eu me levantei e fui até o espelho do corredor. Eu esperava ver uma mulher destruída, chorando, descabelada. Mas a mulher que me encarou de volta tinha olhos secos e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era o olhar da minha avó, a matriarca que construiu o império da família do zero. Um olhar de quem negocia cabeças. Eles acham que são espertos, eu sussurrei para o meu reflexo. Eles acham que ganharam. Peguei o telefone. Não liguei para minha mãe, nem para minha melhor amiga. Liguei para o Dr. Siqueira, o detetive particular e auditor forense mais caro e discreto de São Paulo. Ele trabalhava para a empresa do meu pai limpando a sujeira de executivos corruptos. Doutor Siqueira, eu disse quando ele atendeu. Eu preciso de uma devassa completa, financeira, digital e física. Alvos, Felipe e Vanessa. E eu preciso saber exatamente quem na clínica de fertilização Gênesis recebeu suborno há 6 anos. Dona Raquel? A voz dele era grave e profissional. Isso vai custar caro e pode ser perigoso. Dinheiro não é problema, respondi, repetindo a frase favorita do meu marido. Eu quero tudo. Fotos, extratos bancários, e-mails apagados. Eu quero saber até o que eles comeram no café da manhã de 2018. Para quando a senhora precisa disso? Olhei para o calendário na minha mesa. Era dia 15 de dezembro. Para o Natal, eu disse. Tenho um presente especial para entregar. Desliguei o telefone e desci as escadas.
Felipe estava na sala, brincando de montar Lego com o Lucas. Vanessa estava sentada no sofá, visitando, rindo de algo que Felipe dizia. Eles pareciam a família perfeita de comercial de margarina. E eu era a intrusa na minha própria casa. Amor! Felipe exclamou quando me viu. A Van estava dizendo que não tem planos para o dia 24. Eu disse que seria um absurdo ela passar sozinha. O que você acha de convidarmos ela para a nossa ceia? Vanessa me olhou com aquela falsa modéstia. Imagina, Felipe, não quero incomodar. O Natal é um momento íntimo de família. Eu desci o último degrau sentindo o corrimão frio sob minha mão. Um plano sádico e perfeito se formou na minha mente naquele exato segundo. Eu sorri. Um sorriso largo, acolhedor. O melhor da minha carreira de atriz amadora. Mas é claro que você vem, Vanessa, eu disse, caminhando até ela e segurando suas mãos. Você é da família. O Lucas te adora. Eu não aceito um não como resposta. Este Natal vai ser inesquecível. Eu prometo. Ela sorriu de volta, triunfante. Ela achou que tinha consolidado seu lugar. Mal sabia ela que estava aceitando um convite para o seu próprio funeral social. Os 9 dias que separaram a descoberta do DNA e a noite de Natal foram um exercício de esquizofrenia. De dia, eu era a esposa perfeita. Eu escolhia a decoração da mesa, debatia com o buffet sobre o ponto do tender e sorria para Felipe enquanto ele mentia sobre reuniões de trabalho. À noite, enquanto ele roncava ao meu lado, eu me trancava no banheiro e lia os relatórios que o Dr. Siqueira me enviava criptografados. Eu descobri que o inferno tem camadas, e eu estava descendo uma por uma. Na manhã do dia 18 de dezembro, encontrei Siqueira em um café discreto no centro, longe dos olhos curiosos dos jardins. Ele colocou uma pasta preta grossa sobre a mesa. Não disse nada. Apenas empurrou o café para o lado e abriu a primeira página. Dona Raquel, o que a senhora vai ver aqui é criativo. Cruel, mas criativo. A primeira prova era bancária. Felipe não era apenas um adúltero, ele era um ladrão. Descobri que nos últimos 6 anos ele vinha drenando sistematicamente as contas conjuntas e os dividendos da empresa que meu pai deixou para nós. Ele usava uma empresa de fachada chamada VM, Consultoria e Design. VM Vanessa Mendes. Ele pagava consultorias mensais de 30, 40 mil reais. Eu financiei o apartamento onde Vanessa morava. Eu financiei o carro blindado que ela dirigia. Eu financiei as roupas de grife que ela usava para seduzir meu marido. Basicamente, eu paguei para ser traída. Mas a parte financeira, por mais nojenta que fosse, não se comparava à parte médica. Siqueira virou a página. Havia fotos granuladas de 6 anos atrás. Felipe e Vanessa entrando na Clínica Gênesis pelos fundos. E havia cópias de e-mails. Nós localizamos uma enfermeira que foi demitida da clínica ano passado, Siqueira explicou, a voz baixa. Ela estava com raiva da gestão e guardou cópias de segurança. O Dr. Monteiro, o chefe da reprodução assistida. Ele tem uma dívida de jogo alta. Felipe pagou essa dívida. Li os e-mails. A frieza era cirúrgica. De Felipe para Dr. Monteiro. Assunto: o procedimento especial. Monteiro, o depósito foi feito. Vanessa fará a coleta dos óvulos no dia 10. Raquel fará a coleta no dia 12. Certifique-se de que os embriões implantados no dia 15 sejam os do lote A. Vanessa. Raquel nunca pode saber. Ela precisa acreditar que o filho é dela para que o plano financeiro funcione. O menino precisa ser meu herdeiro legítimo. Eu tive que parar de ler. O plano financeiro. Lucas não era um filho para Felipe. Lucas era uma apólice de seguro. Um herdeiro biológico dele, gestado por mim, para garantir que, se eu morresse ou se nos separássemos, ele teria o vínculo com a criança herdeira da minha fortuna. Vanessa era a mãe biológica, garantindo que Felipe tivesse o filho com a mulher que ele realmente amava, enquanto eu. Eu era apenas o hospedeiro rico. Eles me transformaram em uma incubadora. Eles riram da minha dor, das minhas injeções, dos meus hormônios, enquanto planejavam o golpe perfeito.
Tem mais uma coisa, Siqueira disse, hesitante. Vanessa não mora sozinha. Ele deslizou uma foto recente sobre a mesa. Vanessa estava em um parque empurrando um carrinho de bebê. Dentro, uma menina de cerca de 2 anos. Felipe estava ao lado dela, beijando a cabeça da criança. Quem é essa? Perguntei, sentindo o ar faltar. Sofia, filha da Vanessa, registrada apenas no nome da mãe. Mas nós conseguimos um copo descartável que o Felipe usou na casa dela. O DNA bate. Ele tem uma segunda família, Raquel. Completa. E a senhora está pagando por ela também. Eu fechei a pasta. Naquele momento, eu não senti vontade de chorar. Eu senti uma calma gelada, absoluta. A mesma calma que meu pai tinha antes de fechar uma fusão hostil de empresas. Obrigada, Siqueira. Mantenha as provas originais com você. Eu quero cópias digitais e físicas entregues na minha casa no dia 24, às 18 horas, embrulhadas para presente. Voltei para casa com uma missão: blindar meu patrimônio. Se Felipe achava que era esperto com dinheiro, ele tinha esquecido quem me ensinou a ler balanços. Naquela noite, esperei Felipe chegar. Ele entrou assobiando, feliz, provavelmente vindo da segunda casa. Eu estava sentada no escritório, com uma pilha de papéis na mesa e uma expressão de pânico teatralmente ensaiada. Felipe, graças a Deus você chegou, eu exclamei, levantando-me com as mãos trêmulas. O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa com o Lucas? Não, não é o Lucas. É a Receita Federal, é o Ministério Público. Os olhos dele arregalaram. Medo. O medo primal de quem tem o rabo preso. O que você está falando, Raquel? Meu contador. Ele me ligou agora. Disse que há uma investigação sigilosa começando sobre as contas da sua família, Felipe. Algo sobre dívidas antigas do seu pai, lavagem de dinheiro. Eles vão bloquear tudo. Vão congelar as contas conjuntas, os imóveis, tudo que tiver o seu nome vinculado. Era uma mentira deslavada, claro. Mas funcionou porque Felipe sempre subestimou minha inteligência e superestimou os crimes do próprio pai falecido. Merda! Ele gritou, passando a mão no cabelo. Eu sabia que aquele velho ia me ferrar mesmo depois de morto. O que eles disseram? Vão bloquear minhas contas? Vão, e as minhas também, porque somos casados em comunhão parcial e temos contas conjuntas. Felipe, se congelarem tudo, como vamos pagar o tratamento do Lucas? A escola? A manutenção da casa? Eu deixei o silêncio pairar, deixando o pânico dele cozinhar. O contador sugeriu uma saída de emergência, eu continuei, puxando uma pasta azul. Uma blindagem patrimonial relâmpago. Nós transferimos os imóveis, os investimentos líquidos e as ações para uma holding em meu nome exclusivo, mas com uma cláusula de usufruto para você. Como a investigação é contra o nome Almeida da sua família, meu nome Salles está limpo. Assim, o patrimônio fica protegido na minha pessoa física e jurídica até a poeira baixar. Ele hesitou. Ele olhou para os papéis. Vi a ganância e o medo lutando nos olhos dele. Ele não queria abrir mão do controle, mas tinha pavor de perder o dinheiro para o governo. E isso é seguro? Você não vai, sei lá, ter problemas? Eu estou assumindo o risco por nós, Felipe, eu disse, forçando lágrimas nos olhos. Eu faço qualquer coisa para proteger nossa família. Se eles vierem atrás de mim, eu tenho advogados. Mas não posso deixar você perder tudo. A vaidade dele foi sua ruína. Ele pensou. Ela é tão apaixonada, tão estúpida, está se colocando na linha de fogo por mim. Tudo bem, ele disse, pegando a caneta Montblanc que eu dei a ele no aniversário de 35 anos. Onde eu assino? Naquela noite, Felipe assinou a transferência da cobertura. Assinou a transferência das ações. Assinou a confissão de dívida dos valores que ele tinha desviado, disfarçada de ajuste contábil. Ele assinou sua própria sentença de pobreza com um sorriso de alívio, achando que estava enganando o sistema. À meia-noite, eu tinha recuperado 90% do que era meu. O apartamento onde Vanessa morava estava em nome de uma empresa do Felipe. Agora, essa empresa era minha. O carro dela. Leasing no nome da empresa. Meu também.
Eu fui dormir sentindo uma leveza que não sentia há anos. Felipe me abraçou na cama, sussurrando: "Você é incrível, amor. Salvou nossa pele." "Eu sei", respondi no escuro, com os olhos bem abertos. "Eu salvo tudo o que importa." Os dias seguintes voaram. O Natal chegou. A casa estava decorada como um palácio de inverno. A árvore brilhava, a equipe de garçons contratada polia as taças. Eu me vesti com um vestido verde esmeralda, coloquei meus diamantes e passei meu batom vermelho mais vibrante. Às 20, a campainha tocou. Felipe foi atender. Ouvi a voz estridente de Vanessa. "Feliz Natal!" Trouxe presentes para o meu afilhado favorito. Eu desci as escadas, degrau por degrau, observando a cena. Vanessa abraçava Felipe. Lucas corria em volta deles. Meus sogros sorriam, cúmplices daquela farsa nojenta. Eles pareciam tão felizes, tão seguros. Eu parei no último degrau e respirei fundo. O cheiro de canela e pinheiro se misturava com o meu perfume. "Bem-vinda, Vanessa", eu disse, minha voz ecoando no hall de entrada. "Estávamos ansiosos pela sua chegada. Você não faz ideia do quanto." Ela me olhou e sorriu. Aquele sorriso de quem acha que venceu a guerra porque roubou o rei. Mal sabia ela que o tabuleiro inteiro estava prestes a pegar fogo. A mesa estava posta. Os convidados se sentaram. O vinho foi servido. E agora voltamos ao momento em que ergui minha taça. O momento do brinde. O momento em que o relógio bateu meia-noite e a carruagem de abóbora deles estava prestes a virar pó. "Aos segredos", eu repeti, erguendo a taça. "E a biologia. Porque dizem que o sangue não mente, não é mesmo, Felipe?" O sorriso de Felipe vacilou. Foi uma fração de segundo, um tremor no canto do lábio, mas eu vi. Vanessa, por outro lado, riu. Uma risada nervosa, aguda, como vidro quebrando. "Que brinde misterioso, Raquel", ela disse, bebendo um gole longo do vinho. "Você está tão intensa hoje." Intensa. Talvez. Ou talvez eu apenas esteja inspirada pelo espírito natalino de dar e receber. Coloquei a taça na mesa com um baque seco. Na verdade, eu não aguento mais esperar. Eu sei que geralmente trocamos presentes depois da meia-noite, mas eu preparei algo tão especial para vocês dois que sinto que preciso entregar agora. Fiz um sinal sutil com a mão. A porta da cozinha se abriu e o mordomo entrou, trazendo 2 caixas pretas de veludo, amarradas com fitas de cetim prateadas. Eram caixas pesadas, do tamanho de livros de mesa de centro. Ele colocou uma na frente de Felipe e outra na frente de Vanessa. "Abram", eu ordenei, minha voz suave, mas cortante como uma lâmina de bisturi. Meus sogros pararam de comer. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada de Felipe. Ele olhou para a caixa como se fosse uma bomba. Vanessa, movida pela ganância e pela curiosidade, foi mais rápida. Ela desfez o laço. "Ah, Raquel, não precisava", ela começou a dizer, levantando a tampa. O sorriso dela morreu instantaneamente. Dentro da caixa não havia joias, bolsas ou lenços de seda. Havia fotos, dezenas delas. Fotos dela com Felipe entrando na clínica de fertilização 6 anos atrás. Fotos dela com a filha secreta, Sofia, no parque. Fotos de extratos bancários mostrando as transferências mensais que saíam da minha conta para a dela. Vanessa ficou branca, tão branca que a maquiagem parecia uma máscara de gesso prestes a rachar. Ela olhou para Felipe em pânico. "Felipe", ela sussurrou. "O que é isso?" Felipe perguntou, a voz trêmula, ainda sem abrir a dele. "Abra a sua, meu amor", eu disse, inclinando-me sobre a mesa. "A sua é a minha favorita." Iedade. Com as mãos tremendo violentamente, Felipe abriu a caixa. No topo da pilha estava o laudo do laboratório de genética, ampliado, com as porcentagens circuladas em vermelho vibrante. Probabilidade de maternidade, Raquel, 0%. Probabilidade de maternidade, Vanessa, 99%.
Felipe leu. Ele leu uma vez, 2 vezes. Ele levantou os olhos para mim e pela primeira vez em 12 anos eu vi o homem arrogante, o rei do mundo, se transformar em um menino assustado. Raquel, isso é um erro. Esses laboratórios erram, você sabe, é. Não ouse, eu o cortei, batendo a mão na mesa. Os talheres pularam. Não ouse insultar a minha inteligência agora, Felipe. Não depois de 6 anos. Não depois de me ver tomar hormônios até passar mal. Não depois de me ver sangrar. Não depois de me fazer acreditar que eu era a mãe daquele menino. Eu apontei para o Lucas, que estava assustado, encolhido na cadeira, olhando de um adulto para o outro. Você trocou o meu embrião, eu disse. Cada palavra saindo como um tiro. Você pagou o Dr. Monteiro para jogar o meu filho biológico no lixo e implantar o óvulo da sua amante. Você me fez gestar o filho da sua traição para garantir a herança. Você me usou como uma barriga de aluguel de luxo. Minha sogra, Dona Helena, soltou um grito abafado e levou a mão ao peito. Felipe, isso é verdade? Você. Meu Deus. Mãe, cala a boca. Felipe gritou, perdendo o controle. Ele se virou para mim, o rosto vermelho de fúria. E se for? E se for verdade, Raquel? O que você vai fazer? Vai me deixar? O Lucas é meu filho biológico. A Vanessa é a mãe biológica. Se você se divorciar, você perde ele. A lei está do lado do sangue. Você não é nada dele. Nada! Vanessa, percebendo que o segredo tinha explodido, tentou se recompor. Ela se levantou, ajeitando o vestido, tentando recuperar alguma dignidade. Ele tem razão, Raquel. Acabou. Nós sentimos muito que você tenha descoberto assim, mas... Nós somos a família real do Lucas. Você foi. Útil. Mas agora acho melhor resolvermos isso com advogados. Eu comecei a rir. Uma risada fria, gutural, que ecoou pela sala de jantar. Útil, eu repeti, limpando uma lágrima de riso. Vocês acham que eu sou útil? Vocês não viram nada ainda. Eu peguei o controle remoto que estava ao meu lado e apertei um botão. As cortinas pesadas da sala de estar se abriram, revelando a vista da cidade e, mais importante, o reflexo do vidro. Mas não foi isso que chamou a atenção deles. Foi o som de sirenes. Muitas sirenes. Elas estavam ficando mais altas, parando na frente do prédio. O que você fez? Felipe perguntou, indo até a janela. Ele olhou para baixo e recuou, horrorizado. Raquel, tem polícia lá embaixo. Polícia Federal. Lembra daquela blindagem patrimonial que fizemos semana passada, querido? Eu perguntei tomando um gole do meu vinho. Aquela em que você assinou tudo para o meu nome para proteger nosso dinheiro da tal investigação? Ele assentiu, mudo. Pois é, você não estava protegendo o dinheiro da Receita. Você estava confessando crimes. Nos documentos que você assinou sem ler, entre as transferências de bens, havia confissões detalhadas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude médica. Eu entreguei tudo para o Dr. Siqueira, que entregou tudo para o Ministério Público hoje de manhã. Você roubou tudo? Felipe sussurrou. Eu não roubei nada. Você me deu. A cobertura onde estamos, minha. O apartamento da Vanessa, meu. As contas na Suíça, bloqueadas e sob investigação. Vocês dois não têm nada, nem casa, nem carro, nem 1 centavo. E o Lucas? Vanessa gritou, histérica. Ele é meu filho. Eu vou levá-lo. Tente, eu desafiei. Tente explicar para um juiz que você abandonou seu filho biológico por 6 anos em troca de dinheiro, fraudou documentos médicos e participou de um esquema criminoso. No Brasil, existe uma coisa chamada maternidade socioafetiva. Eu sou a mãe no registro. Eu sou a mãe que criou. E vocês? Vocês são criminosos prestes a serem presos. A campainha tocou. Não era uma visita social. Eram batidas fortes, autoritárias. O mordomo abriu a porta. 4 agentes federais entraram, seguidos pelo Dr. Siqueira. Felipe Almeida e Vanessa Mendes? O agente perguntou. Temos mandados de prisão preventiva por fraude, estelionato, falsidade ideológica e corrupção ativa. A cena que se seguiu foi a minha vingança encarnada.
Vanessa gritava, esperneando enquanto era algemada, o vestido de seda vermelho amassado, a maquiagem borrada de lágrimas. Felipe tentou correr para o escritório, talvez para destruir provas, mas foi interceptado e jogado no chão. Eu fui até ele enquanto ele estava com o rosto pressionado no tapete persa. Me abaixei para ficar na altura dos olhos dele. Feliz Natal, meu amor, sussurrei. Aproveite a estadia. Ouvi dizer que a ceia na cadeia é inesquecível. Eles foram levados. O silêncio voltou à casa, pesado, mas limpo. Meus sogros estavam em choque, sentados como estátuas. Eu olhei para eles. Vocês podem ir embora agora, e sugiro que não voltem. A cúmplice por omissão também é feia. Dona Helena. Eles saíram sem dizer uma palavra. Fiquei sozinha na sala imensa. Caminhei até o Lucas, que estava encolhido no sofá, abraçado ao boneco. Mamãe? Ele perguntou com a vozinha trêmula. O papai e a tia Vanessa? Eles são maus? Eu me sentei ao lado dele e o abracei forte. O cheiro dele era o meu cheiro. O amor dele era o meu amor. Biologia é ciência. Maternidade é alma. Não se preocupe, meu amor, eu disse, beijando a testa dele. Eles foram embora. Agora somos só nós dois, e ninguém nunca mais vai nos machucar. O pós-guerra, 2 anos depois. Felipe foi condenado a 18 anos de prisão. A fraude na clínica médica abriu uma caixa de Pandora e descobriu-se que ele fez isso com outros casais também, lavando dinheiro do tráfico através da clínica. Ele se tornou o pária da sociedade. Vanessa perdeu a guarda da outra filha, Sofia, que foi para a avó materna. Ela pegou 10 anos como cúmplice e mentora intelectual da fraude. O apartamento onde ela morava? Vendi e doei o dinheiro para um orfanato. Eu? Eu consegui na justiça a destituição do poder familiar biológico deles. Provei que a concepção foi fruto de um crime e que o vínculo afetivo era exclusivamente meu. Lucas continua sendo meu filho, no papel e no coração. Ele sabe que o pai viajou para muito longe e não vai voltar. Hoje, nós moramos em uma casa na praia, longe da toxicidade de São Paulo. Eu abri minha própria fundação para ajudar mulheres vítimas de violência patrimonial e fraude reprodutiva. Às vezes, olho para o mar e penso naquela noite de Natal. Penso no momento em que as máscaras caíram. Foi doloroso? Foi. Quase me matou? Sim. Mas quando olho para o Lucas correndo na areia, livre, feliz e seguro, eu sei de uma coisa. Eles tentaram falsificar o DNA. Tentaram falsificar a família. Mas eles esqueceram que não se pode falsificar o amor de uma mãe. E muito menos a fúria dela. Eu sou Raquel. E essa foi a minha vitória. E você? O que faria se descobrisse que sua vida inteira foi uma mentira biológica? Teria coragem de fazer o que eu fiz? Me conta nos comentários. Não esquece de deixar o like se essa história fez seu sangue ferver. A gente se vê na próxima. Tchau!